Consciência. Hoje quero falar de consciência. Isso, tomar ciência de si mesmo. Ou uma definição mais técnica, o sentimento ou conhecimento que permite o ser humano vivenciar, experimentar e compreender aspectos ou a totalidade do seu mundo interior. É a percepção moral sobre os nossos atos. Me lembro de uma história de alguns anos atrás. Ao entrar numa casa, ela havia sido reformada em todas suas características externas. Rasparam a massa corrida e aplicaram uma nova. As janelas foram trocadas e colocadas de blindex, portas também foram trocadas. A casa foi pintada e realmente ficou linda. Quem olhava de fora tinha a impressão que a casa estava completamente renovada. Mas após 4 meses, as paredes começaram a estufar, a pintura a cair e a beleza exterior se perdeu. Sabe por quê? Porque a reforma não foi da estrutura, mas apenas do exterior. Enquanto não for feita uma mudança da nossa estrutura, sempre ocorrerá a necessidade de fazer uma pintura nova de tempos em tempos. No vídeo anterior, vimos que o cristianismo inaugurou algo novo. O valor do indivíduo e da individualidade. Ou seja, o indivíduo tomou ciência de si mesmo e com isso se tornou importante, desenvolvemos nossa ideia de moralidade. Por que é importante tratarmos desse assunto? Chegamos à conclusão que não vivemos isolados, pois não somos uma ilha e que os relacionamentos são importantes e tudo que fazemos envolve os relacionamentos. Aqueles que vivem apenas o mundo pessoal e interior, sem relacionamentos e sem compartilhar a vida com ninguém, são egoístas, egocêntricos e na realidade se tornam vidas vazias e sem significado. O que isso se relaciona com a história da casa? Muitos acham que apenas fazendo algumas mudanças superficiais em suas vidas serão capazes de mudarem a estrutura de toda a casa. Mas é óbvio que, segundo o cristianismo, uma simples reforma não basta. Precisamos de uma estrutura nova, uma construção totalmente nova. E isso só ocorre quando há um toque do Espírito Santo e ele nos faz seres totalmente novos, novas criaturas. Não basta apenas regras, normas, ou seja, aprendermos o que é certo e errado, se na realidade não conseguimos realizá-los. Então, a moralidade é uma ajuda que Deus nos deu para que haja felicidade pessoal e coletiva. Os princípios morais nos ajudam a funcionarmos bem, como seres racionais que somos. Pode-se comparar com um software que foi implantado em nós, seres livres, para que funcionemos bem. Logo, a moralidade se desenvolve em 3 áreas de relacionamento humano. A primeira trata das relações do homem com o seu próximo. A segunda trata da relação do homem consigo mesmo. E por fim, a terceira área trata da relação do homem com seu desígnio. Ou seja, numa linguagem comum, se refere ao propósito da nossa vida, o propósito da nossa existência. Por vezes, consideramos que só estamos errados quando a ação de uma pessoa fere outro ser humano. Uma pergunta importante seria: somos nós mesmos os donos de nossas vidas? O corpo, a mente, o ar e o tempo, a própria energia vital, pertence a nós mesmos ou a um criador pessoal? Esse, na realidade, para nós cristãos, é um complicador, pois as Escrituras nos informam que os seres humanos possuem uma vida que sobrevive à morte física e se estende à eternidade. Então, nossas escolhas morais terão repercussão contínua. A consciência lida com a moralidade, que precisa lidar com as relações entre os homens, com o conteúdo de cada indivíduo e as relações do homem para com o poder que o criou, segundo o cristianismo, Deus, o nosso Pai. Deus nos fez novas criaturas para que vivêssemos em plenitude, ou seja, para que tenhamos paz, alegria, vida plena em nós. Mas além dessa plenitude pessoal, Deus também nos fez para um propósito excelente, que é o propósito dele. Qual a importância sobre aquela história da casa, sobre a reforma ou a construção de uma casa nova? É simples a resposta. Deus habita no homem, não em qualquer tipo de homem, somente naqueles que ele fez novas criaturas.
Então, não se contente em ser apenas alguém que segue regras, como aquela casa numa reforma exterior, mas busque ser a habitação de Deus, uma casa para o nosso Deus. Deus quer habitar em mim e quer habitar em você. Essa reflexão foi pautada no livro Reflexões de um Aprendiz, de minha autoria. Você pode adquirir o e-book através do link aqui na descrição ou fazer contato e comprar o livro impresso. Deus te abençoe, um restante de semana abençoado.